que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo e hoje eu quero trazer uma oportunidade para nós refletirmos sobre alguns pontos à luz da Palavra de Deus. O tema para minha mensagem de hoje, fugindo um pouquinho da minha característica de fazer exposições de texto, hoje eu quero falar sobre alguns temas que estão aí ao redor da nossa sociedade, impactando a nossa sociedade. É sobre o coronavírus, o comportamento dos cristãos nesse momento. Eu não quero aqui gastar tempo, nem investir o meu pouquíssimo tempo falando sobre as prevenções, acho que todo mundo já sabe disso aqui. Eu quero talvez mudar um pouco o foco do olhar e encorajar a igreja a olhar para os pontos positivos do coronavírus no cristianismo. Será que o cristianismo pode se beneficiar de alguma coisa no meio dessa tragédia viral? Será que alguma coisa de bom pode vir a partir disso? Eu penso que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina uma lição extraordinária na cruz. Deus, Ele dá uma lição ao mundo, Ele dá uma lição ao cristianismo, nos trazendo a ideia de que a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa forma de ver o mundo, tem que ser diferente, tem que ser diferenciada da forma que muitas vezes a lógica nos permite entender. Quando Jesus estava sendo crucificado, Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que em hebraico significa, Deus meu, por que me desamparaste? E todos os que estavam ali, ouvindo aquilo e entendendo o que ele tinha dito, porque alguns que não falavam hebraico, que eram os romanos de língua latina, não entenderam e disseram, será que ele está chamando algum profeta? Porque a expressão Eli, Eli parecia com o nome que eles já tinham ouvido. E aqueles que entendiam o que Jesus dizia, ele estava pensando o seguinte, coitado, disse que era filho de Deus, disse que era o Salvador do mundo, e aí agora está perguntando para Deus por que foi abandonado. Será que Deus abandonou Jesus? Será que dá para entender isso à luz da Bíblia, querido? Será que Deus virou as costas para seu filho amado? Eu acho isso uma das interpretações mais pífias da Bíblia. Evidentemente que não. Jesus sabia muito bem o cálice que lhe aguardava. Jesus muito bem sabia o que estava lhe esperando. Jesus, uma semana antes de entrar em Jerusalém, disse na casa de Maria e Marta e Lázaro que aquele óleo era um óleo de embalsamamento. Na Santa Ceia disse que estava prestes a morrer. Ele sabia qual seria o seu fim. Absolutamente, não houve desamparo nenhum, não houve absolutamente nada nesse sentido. O que aconteceu foi que Jesus tinha plena consciência do propósito do Pai. Mas por que ele disse isso? Jesus citava o Salmo 22, que tem como título o sofrimento e a vitória do Messias. O primeiro versículo do Salmo 22 diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, eu estou sofrendo, mas eu estou vencendo. Na minha morte está a vitória de vocês. Na minha morte reside a vida de vocês. Essa é a mensagem. Então ele me ensina, além desse grande valor, dessa grande base da minha fé, é que nós precisamos aprender a ver vitórias onde muitos veem derrota. Eu quero ver algumas vitórias para o cristianismo no meio dessa tragédia. Amém? Só uma coisa, eu não estou dizendo que o coronavírus é bom ou é uma coisa boa para a gente. Não precisaríamos passar por isso. Mas já que estamos passando, precisamos aprender a tirar uma visão positiva, olhar de maneira crente para a situação. E não de maneira religiosa. Eu quero te ajudar a pensar algumas coisas hoje aqui. Amém? Então, eu quero citar um versículo da Palavra de Deus que é o mais difícil de entender. Para mim é a grande dificuldade da fé cristã. Romanos 8, 28, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o ponto diferencial da fé. Aqui há uma divisão de água onde meninos na fé e homens na fé são divididos, né? Só cruza o rio dessa dificuldade de compreensão aquele que é maduro na fé. As crianças na fé, os bebês na fé, aqueles que ainda estão no leitinho, não conseguem transpor esse rio de entendimento, né? Então, como que eu posso olhar para essa tensão e ver algo positivo no coronavírus? Eu tenho visto muita gente querendo manter os cultos, conservar os cultos, dar manutenção nos cultos, mesmo contrário a todas as orientações científicas, médicas, né, de sociedades respeitadas como a OMS, Secretaria Municipal de Saúde, Instituto Fiocruz, todo mundo falando para não aglomerar, e o crente está aqui querendo aglomerar porque ele tem fé. Você não tem fé, você tem imaturidade. Você não vai mudar o mundo, você vai mudar o mundo pregando o Evangelho. E aqui eu quero olhar alguns pontos positivos em você não ter o culto. Eu gostaria de estar fazendo culto na minha igreja, eu gostaria de estar com a minha igreja, abraçando os meus irmãos, mas sabe que existem alguns pontos positivos? Eu quero listar 4 pontos positivos aqui, em não se ter culto, em se fechar as portas da igreja. Em primeiro lugar, nós vamos trazer de volta um princípio da teologia bíblica, que é a suficiência de Cristo. Será que Cristo é suficiente na sua vida? Ou você precisa da igreja para Cristo ser suficiente na sua igreja, na sua vida? Será que o Evangelho, ele se supre por si só? Ou ele depende do pastor, da liturgia, do louvor? Cristo não é suficiente na sua vida? Somente a palavra de Deus. Como é que eram as igrejas no primeiro século? Não tinha. Como é que era o cristianismo no primeiro século? Sem igreja, sem liturgia. E eles permaneceram, por quê? Porque Cristo lhes era suficiente. Lamento, mas Cristo não tem sido suficiente para essa geração. Essa geração não consegue se satisfazer apenas na palavra de Deus. Elas precisam de toda essa pirotecnia que existe em volta do cristianismo. E se não tiver, ela não fica bem, ela não se sente completa. O Evangelho me completa. E eu desejo a todos da minha igreja e a todos que puderem entender isso, se sintam satisfeitos tão somente com a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu acho que uma oportunidade como essa, de portas fechadas, ela resgata um dos valores da reforma protestante, que é o sacerdócio universal do crente. Sabe, você não precisa de um pastor, você não precisa de uma liturgia, você não precisa de ninguém para te direcionar. Você é sacerdote de você mesmo, porque o véu se rasgou. O convite de Hebreus é que entremos com ousadia no Santo dos Santos. Jesus, ele dá uma orientação: você quer ter intimidade com o teu Pai que está no céu, então entra no teu quarto e fecha a tua porta. Mas você não consegue. Se o pastor não fizer aquela oração bonita, se o louvor não te emocionar, se as luzes não se apagarem, se não tocar aquela música que você gosta, você não consegue entrar na presença de Deus. É porque você precisa de um sacerdote na sua vida. Você não é sacerdote de você mesmo. Que boa oportunidade de você colocar em prática o sacerdócio universal de crente, lutado, disputado, e muitas vezes o inimigo tenta roubar esse direito que nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. O romper do véu. O que muitas vezes a igreja tem feito, não sei se consciente ou inconscientemente, é recosturar o véu que o Senhor rasgou, para que nós voltemos à dependência de elementos religiosos para termos acesso ao Senhor. Não vai ter culto na sua igreja? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e acesse o Santo dos Santos e tenha intimidade com o Todo-Poderoso. Sacerdócio universal do crente. Ele vai ser certamente elucidado e muito mais evidenciado com as portas fechadas da sua igreja. Terceira coisa,
que eu quero falar com você. As portas fechadas da igreja vão ser uma bênção para algumas pessoas se desmamarem da cultura gospel dos nossos dias. É uma grande oportunidade. Sabe, hoje o cristianismo ele se dá muito mais por circunstâncias e superficialidade do que por essência. Há uma geração que não conseguiu desmamar dos meios, dos métodos, dos estilos. As pessoas não são mais atraídas pelas pregações. As pessoas não são mais atraídas pelo evangelho. As pessoas são atraídas pelos estilos, pelas modas, pelas modinhas que estão aí ao redor do evangelho. Né? Então abre a igreja disso, abre a igreja daquilo. Então eu fico num self-service cultural e eu estou ainda no desmame. Então quando essas igrejas precisam fechar, eu vou ter que desmamar, eu vou ter que aprender, né, o caminho da suficiência de Cristo, eu vou ter que aprender o caminho do sacerdócio universal, e aí eu vou ter que desmamar, né, dessa cultura cristã, escravocrata, essa cultura cristã aí que aprisiona mais do que liberta. Você vai para a igreja e aí se não tocar a música que você quer, se não for do jeito que você gosta, se tiver algum elemento que não é compatível, que não é harmônico com a tua vontade, você não consegue sentir aquela unção de Deus, né, amigo? Tá mamando ainda. Tá no leitinho e não conseguiu transpor o rio de Romanos 8, 28. Né? Tá ruim? Se quiser eu paro. Não, então vamos continuar. Quarto elemento aqui. A igreja está tendo uma oportunidade singular para testemunhar. Sabe, a igreja precisa mostrar que ela é submissa também. Sabe, as autoridades civis e governamentais, elas têm autoridade sobre a igreja, sim. A igreja é uma agência pública. Algumas pessoas querem afirmar que ela é uma agência privada. O nome igreja vem do grego eklesia, que significa aberto. Para os de fora. Clube, ele é privado. Eu sou sócio de um clube. Gosto muito do meu clube. O fim para qual ele existe atende exatamente às minhas necessidades. Eu amo estar lá. Então lá nós decidimos o que nós vamos fazer. A igreja não é um clube. A igreja, ela é para fora. Ela é pública. Né? E ela está sim debaixo das leis. A não ser que as leis humanas firam a lei de Deus. E paralisar o culto não necessariamente fere a lei de Deus. Pensa nisso. Pensa nisso. Então, quando a igreja fecha suas portas e é solidária ao movimento social, nós estamos dizendo para a sociedade, estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa oportunidade. E nós temos a oportunidade de acalmar, de colocar óleo nas pessoas que estão em tensão, nas pessoas que estão nervosas, nas pessoas que estão se acirrando. E nós não vamos então botar fogo nessa fogueira, não vamos botar lenha nessa fogueira. Nós vamos trazer óleo, nós vamos tocar harpa para esse povo aí que está nervoso, para esse povo que está impaciente, para esse povo que está inquieto. Nós vamos fazer cultos online. Nós vamos invadir as redes sociais com mensagens de paz, com mensagens de esperança, com orações. É isso que nós vamos fazer. Mostrar que a igreja está relevante aí. Sabe, eu não sei se a sua igreja é nova, se a sua igreja é velha. A minha igreja tem 122 anos. Nós vimos muitas coisas acontecendo na história. Nós vimos H1N1, nós vimos a febre da vaca louca, nós vimos lá atrás, no século passado, nós vimos a gripe espanhola, nós vimos tantas coisas. E sabemos que em tudo Deus é soberano. Nós temos a oportunidade de mostrar para esse mundo a soberania de Deus. E mais, nós temos uma oportunidade ímpar de mostrar para esse povo que o coronavírus, ele é uma amostra grátis do que virá. Nós temos que mostrar para o povo que a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, precedendo a volta de Jesus, o mundo será encharcado de epidemias.
guerras, dissensões, facções, povos levantando contra povos, nações contra nações, pais contra filhos. Será que não é isso que está acontecendo? Será que não é isso que está acometendo o nosso mundo? Será que essa não é uma oportunidade da luz da palavra de Deus brilhar sobre esse mundo e chamar muitos desavisados a crerem no Salvador? Ou você vai ficar perdendo o seu tempo, ou você vai perder essa oportunidade por causa das suas convicções religiosas. É tempo da gente fazer diferença. O que a igreja pode fazer? É hora de pensar o que a igreja pode fazer para melhorar, para abençoar. E não ficar no Facebook, no Instagram, ou então aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, discutindo se é letal ou se não é letal, se é isso ou se não é aquilo. Gente, já deu, né? Já deu. É hora da gente fazer diferença. É hora de nós sermos inteligentes. É hora de nós sermos verdadeiramente espirituais. Eu não conheço e nem reconheço espiritualidade burra. Eu reconheço espiritualidade e inteligência. É isso que o meu Senhor foi, é isso que o meu Senhor ensinou, é isso que nós devemos reproduzir. Sem ignorância, sem religiosidade, mas com inteligência e com a capacidade de discernir. Então, vamos fazer diferença. Vamos abençoar a nossa cidade, orar pelo nosso estado, pelo nosso país, por todo esse globo terrestre aí que está sendo infectado, impactado culturalmente ou realmente pelo coronavírus. Isso vai passar. Deus está absolutamente no controle e eu creio nisso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, se cuida, se preserva, mas exerça aí o sacerdócio universal do crente e permita que fique enfatizado na sua vida a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Que fique claro na tua história, na tua existência, o senhorio de Cristo e a suficiência dele na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.